São as identidades práticas de Cristo na terra em relação à igreja, para que ela possa viver intensamente o propósito de Deus. E ontem, meditando nas Escrituras, de fato percebemos que nós estamos, pastor Denilson, passando por uma crise de identidade e também uma crise espiritual na igreja brasileira. E eu anotei algumas coisas, inclusive passei a minha esposa isso que eu estava anotando, com uma visão humana um pouco preocupada daquilo que eu ia passar, mas confiando naquilo que Deus é, e na verdade que deve estar atrelado à palavra de Deus. E hoje nós percebemos que há diversos ministérios, como também diversos conflitos teológicos dos mais variados. Igreja de parede preta, amarela, azul, branca. Igrejas que, para atrair pessoas, fazem qualquer coisa para atrair estas pessoas, mesmo que quebre princípios. Igrejas que mais são shows para animar uma plateia do que necessariamente o envolvimento litúrgico dos salvos para louvar ao Senhor. Pastores que perderam o senso do rebanho e a direção do rebanho. Pastores que deixaram as Escrituras de lado para promover palestras motivacionais. Pastores que deixaram a simplicidade do Evangelho e estão encabeçando a sabedoria humana nos cultos. Briga para saber se é apóstolo, briga para saber se é reverendo, briga para saber se é bispo, entre outros adjetivos. Membros e congregados que estão perdidos, mesmo fazendo parte da casa. É o filho mais velho do pai do pródigo, mesmo estando em casa e tendo tudo do pai, era ingrato, egoísta e centralizador. Convenções em disputas de poder, e pelo poder mentem, sufocam e violam se for necessário. Igrejas que não passam de instituições, porque deixaram de ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Igrejas motivadas pelo dinheiro, pela ganância, pelo luxo, pelo esplendor terreno, e estão amontoando tesouros nesta terra, em vez de amontoar tesouros no céu. Igrejas que não pregam mais contra o pecado, mas que pregam filosofias, achismos, chavões, opiniões, que não pregam mais contra a imoralidade, contra o pecado em si. Para que haja perdão do pecado é necessário haver o confronto pela palavra, para que haja consciência no coração daquele que está recebendo a palavra e assim ter a misericórdia e o perdão de Deus. Igrejas que mais parecem boutique para o cliente escolher o cardápio ou que o cliente deseja para o culto, o que ele deseja ouvir, o que é bom para ele, para que o cliente não se chateie, não fique insatisfeito e diga, vou para outra igreja. As pessoas estão procurando uma igreja que se encaixe ao seu padrão, e ao certo é nós procurarmos uma igreja bíblica, cristocêntrica, que preserve a palavra de Deus, que tem raízes profundas com a palavra de Deus. Igrejas que perderam a essência, a identidade, as características verdadeiras de uma igreja bíblica e cristocêntrica. Diante dessas denúncias e de tantas outras que nós poderíamos enumerar, qual o verdadeiro modelo de uma igreja do Senhor Jesus? Quais são as características que devem nortear a identidade de uma igreja bíblica, cristã, apegada à palavra de Deus? O escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o livro de Atos, e o livro de Atos nada mais é do que as revelações do Espírito à igreja na sua formação, na sua organização, na sua
liturgia, e ele descreve o simples, mas eficaz modelo da igreja de Cristo. Uma igreja bíblica, uma igreja que agrega na comunhão, uma igreja que tem diálogos constantes com o seu Salvador, com o seu Senhor, através da oração, e uma igreja que teme ao Senhor. Em cada um desses moldes, em cada uma dessas características da igreja de Cristo como modelo cristão, observamos que a igreja primitiva teve um crescimento exponencial. E esta igreja tinha um centro, e esta igreja tinha uma base, e a base desta igreja era Cristo. Mesmo que a quantidade fosse exponencial também, os apóstolos se preocupavam que a mensagem se centralizasse em Cristo e somente em Cristo, e que a palavra e o evangelho fosse divulgada na sua centralidade no Senhor Jesus. Paulo, quando descreve a sua carta aos crentes de Corinto, ele denuncia a contenda entre os irmãos por motivos torpes, motivos partidários. Um era de Pedro, outro era de Apolo, outro era de Paulo, e existia até mesmo o partido de Cristo, que estavam provocando rachas, intrigas, contendas entre eles. E Paulo então admoesta os irmãos sobre o verdadeiro crescimento da igreja de Cristo e quem nós somos como membros no corpo de Cristo. Sobre o crescimento da igreja, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 8: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sobre o que nós somos como obreiros e membros do corpo de Cristo, ele deixa registrado no mesmo capítulo, um versículo depois, do versículo 8, no versículo 9, dizendo: porque nós somos cooperadores, Paulo, Apolo, Pedro, todos os apóstolos, como os demais obreiros, vós, a igreja, sois a lavoura de Deus e edifício. E a ideia de cooperador é aquele que coopera, é aquele que ajuda, é aquele que compartilha, é aquele que trabalha. Paulo e Apolo, como os demais, eles plantaram, regaram, mas eles não atraíam para si, eles não atraíam para o lado humano o galardão do seu trabalho, mesmo sabendo que Deus era galardoador e é galardoador, porque tudo que eles faziam, tudo que eles desbravaram, todo o evangelho aplicado aos corações, eles fizeram pela graça e pela misericórdia de Deus, e eles conferiam a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor do trabalho aplicado, do evangelho aplicado aos corações. Quando nós falamos a respeito de lavoura e edifício, se tratando a respeito da igreja de Cristo, o pastor Hernandes diz que a igreja é um grande campo onde Deus semeia a sua palavra e cuida desta lavoura, e que a igreja é um grande edifício aonde o Senhor, através do seu Espírito, habita dentro dela, mora dentro dela, faz parte dela. A igreja do Senhor Jesus é habitada por Ele, Ele mora dentro de um crente salvo. Deus, Ele habita nos crentes de uma igreja local, como essa aqui, na AD Bela Vista, mas Deus também habita na somatória de todos os convertidos que há no mundo. Deus não se apega à placa, mas sim à salvação que Ele gera no coração das pessoas, no coração
do homem. A igreja é feita de cooperadores que estão à disposição de Deus. Obreiros, líderes, irmãos que cooperam na obra, que cooperam no trabalho, que têm uma missão, que é semear a semente do evangelho nos corações, que é transmitir as verdades do plantio e do regar, porque todos nós somos lavoura e precisamos da semente diária da palavra de Deus sobre os nossos corações, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque como edifício o Espírito Santo habita, e se não houver a semente do evangelho, não há como ele habitar, não há como ele morar, ao ponto que quando o Espírito Santo habita, quando a semente da palavra de Deus constantemente está no meu coração, faz com que eu tome a minha cruz, negue a mim mesmo e renuncie a qualquer coisa para servir a Jesus, renuncie a qualquer coisa para andar com Jesus, conforme Gálatas 2:20 nos afirma. E é impossível o Espírito Santo habitar numa igreja onde a palavra não tem mais voz, aonde a palavra não tem mais vez, aonde a palavra não tem mais autoridade, aonde a palavra não é mais pregada, aonde a palavra não é mais inserida nos corações. Em tais igrejas, em tais templos, em tais reuniões, Deus não está, o Espírito não está, o Espírito não habita, o Espírito habita aonde há divulgação da palavra de Deus, divulgação do ensino verdadeiro do Senhor. Igrejas que não valorizam mais a palavra da verdade, igrejas que cantam muito e deixam quase nada para a revelação da palavra de Deus, estão perdidas, estão longe da cruz, estão longe de Jesus, estão longe de Deus, estão longe na verdade. E é por isso que a marca da igreja de Atos 2 se começa pela escritura, se começa pela doutrina, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no evangelho, e perseveravam nas escrituras, e perseveravam no ouvir a verdade de Deus, e perseveravam unânimes para entender aquilo que Deus estava ministrando por meio da sua palavra. E um dos grandes problemas da nossa natureza, principalmente nesses dias atuais, é o ego, é eu achar que só eu tenho uma revelação, é eu achar que só eu sei, é eu achar que só eu entendo, é eu achar que só eu sei teologia, só eu sei as práticas teológicas, e isso faz parte do ego humano. E se tem uma coisa que sempre vai confrontar o nosso ego, é a verdade da palavra de Deus. A igreja primitiva, ela era sacudida pelo evangelho, sacudida pela palavra, e isto basta, e somente a palavra de Deus basta, não precisa mais de nenhum subterfúgio além da escritura, tanto no louvor, como na liturgia do culto, como na prática da comunidade em si. Não precisa de mais nada que não seja a pura e genuína palavra de Deus. Não precisa eu fazer grandes eventos para promover a palavra, só precisa ensinar, só precisa ministrar, só precisa pregar, só precisa fazer com que esta mensagem seja aplicada no seio da igreja, na comunidade, na igreja local onde ela está inserida. É necessário a palavra de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer aos irmãos que a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras
persuasivas de sabedoria humana, mas no poder de Deus, na revelação do poder de Deus. Nós não precisamos de outro modelo, nós não precisamos barganhar uma nova estratégia de crescimento. Uma igreja, ela cresce e desenvolve na simplicidade do Evangelho. Toda e qualquer estratégia tem que ser cunhado pela palavra de Deus. Toda e qualquer mobilização na igreja tem que ser cunhado na palavra de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que sai do Evangelho corre-se riscos de heresia, corre-se riscos de mundanismo, corre-se riscos de imoralidade, corre-se riscos de perversão. Então, ficamos com a simplicidade do Evangelho, ficamos com a simplicidade genuína da palavra de Deus. Nós não precisamos de outro modelo, e essa era uma preocupação do apóstolo Paulo, de que os irmãos dessem ouvido aos falsos apóstolos que já existiam naquela época, que já existiam naquele tempo, que os irmãos dessem ouvido através das facilidades, da barganha, da matéria, como os agnósticos pregavam. E Paulo então diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade do Evangelho. A palavra é o conteúdo fundamental e essencial para o crescimento da igreja e para o amadurecimento dela. Tanto é que Paulo chama uma igreja que tem todos os dons de meninos, de infantis, de imaturos. Por quê? Porque era uma igreja perdida dentro dos próprios dons espirituais que possuíam. Mas o Evangelho como o centro não pode ser corrompido, não pode ser mudado. A igreja que vive uma identidade da prática, a igreja que tem uma identidade cristocêntrica, Renato, a igreja que tem uma identidade bíblica, não tem crise espiritual, não tem problemas de identidade, não tem dificuldades com o Evangelho, porque esta igreja, ela ama a palavra, tem a palavra como a bússola para a sua alma, o norte para a sua vida, e faz o máximo para obedecer a ela, faz o máximo para andar conforme está escrito. Igrejas que vivem uma crise de identidade prática na palavra, elas não têm problema, elas têm pecado, elas têm dificuldades espirituais, e o pecado habita ali e não é combatido, e o pecado está ali e não é pregado para que haja perdão, é pregado uma mensagem à parte para que o tal pecador continue ali sentado ouvindo, mas que não haja responsabilidade nenhuma decorrente do perdão. Igrejas que têm crises na palavra, crises espirituais de identidade, igrejas que estão abafando o Evangelho, que o Evangelho de forma sorrateira está sendo transformado e centralizado no homem, no dono do ministério, no dono da igreja, naquele que comanda, naquele que está à frente, naquele que acha que tem o poder, naquele que acha que tem que ser centralizado nele. Igrejas onde o homem é o centro e não Deus, igrejas que têm o dodói de Deus, igrejas que dizem: você é o centro, você é o queridinho de Deus, você é aquele que Deus se derrama, você é aquele que é o dodói do Senhor Jesus, como alguns estão pregando aí. Você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco, quem tem ponto fraco somos nós. Deus é poderoso, perfeito em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz. Igrejas que estão em crise, igrejas como Laodiceia, ricas, bonitas, belas,
com muita gente, mas morna, indiferente ao Evangelho, indiferente às Escrituras, indiferente à palavra de Deus, indiferente à verdade da palavra de Deus. Porém, uma igreja que preserva a identidade nas Escrituras é uma igreja que nutre uma amizade com Jesus, é uma igreja que nutre uma fidelidade com Jesus, é uma igreja que nutre uma amizade sincera, profunda com Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15, verso de número 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Que nós, como igreja, aqui no Bela Vista, possamos preservar a palavra. Não vá para qualquer lugar aí ouvir balela. Hoje eu vou visitar igreja tal. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com o evangelho que está sendo aplicado aí. Cuidado com as igrejas shows, que não estão nem um pouco preocupados com a alma das pessoas, mas que fazem tudo para atrair massa de gente, multidão de gente, e que não estão preocupados com o ensino puro do Evangelho, com o ensino puro das Escrituras. Igrejas que gastam rios de dinheiro, fortuna, para promover grandes eventos, só para atrair, e não há transformação, e não há mudança. Não sou contra que se abra igreja, que abra igreja em toda esquina se necessário, mas que se preserve as Escrituras, que se preserve a palavra de Deus, que se preserve a verdade, que não mude ela, que não mude a prática do Evangelho, por causa do povo, por causa do público, por causa das pessoas. A gente tem que atrair as pessoas, e para atrair as pessoas, a gente tem que fazer tudo por elas. Não, senhor, está errado. Eu não posso ir contra as Escrituras, eu não posso ir contra o Evangelho, eu não posso ir contra a palavra, porque se eu estou indo contra o Evangelho para aplicar algo ao coração da igreja, eu estou pecando como pastor, eu estou indo contra Cristo, contra a verdade, contra o Espírito Santo, só para atrair. Que fique 5 ou 4, mas que seja preservado o Evangelho. Eu não estou preocupado, eu não vou mais congregar no Bela Vista, porque no Bela Vista eu não sou massageado. Então vá para uma igreja que massageie o teu ego. Vá congregar num local onde você não é confrontado. Mas cuidado, o inferno é logo ali. O inferno é bem pertinho. Um dos reformadores, dizendo ao povo, disse: eu prefiro vos ofender com a verdade do que vos enganar com a mentira. É melhor a verdade e nada contra a verdade. Fique com o Evangelho, meu irmão. Fique com as Escrituras. Fique com a palavra, seja confrontado por ela, e se você for confrontado, reconheça, mergulhe diante de Cristo, mergulhe diante de Deus e diga para Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Evangelho puro, genuíno, verdadeiro, que me confronte, que confronte os meus erros, minhas falhas, meu pecado. Eu não quero que o Senhor passe a mão na minha cabeça, mas eu quero que o Senhor me exorte quando necessário. Eu quero que o Senhor me repreenda quando necessário. Eu quero que o Senhor chame a minha atenção quando necessário, porque eu quero viver um Evangelho puro, simples e genuíno. Fique com as Escrituras.
essa é uma característica da identidade de uma igreja viva, plena, poderosa, uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja que persevera na palavra, uma igreja que persevera no evangelho. Segundo ponto, das características que envolve uma igreja que Lucas destaca, é uma igreja que vive em comunhão, parceria ou compartilhamento. E o partir do pão revela a comunhão existencial na igreja. A igreja de Cristo não pode haver contendas, embora haja, infelizmente. A igreja de Cristo não pode haver divisões, rachas, rupturas nos relacionamentos puramente cristãos. Mas hoje nós vivemos uma realidade de que cada um se vire, cada um dê conta de si. Nós estamos vivendo uma realidade egoísta. Eu não estou nem aí para o sofrimento do meu irmão, eu não estou nem aí para o choro do meu irmão. E nós temos um grande problema com a hipocrisia, um grande problema com a hipocrisia concernente à comunhão, porque quando de fato nós podemos estender a mão e ajudar, nós viramos as costas. Quando de fato eu posso ajudar o meu irmão, aconselhar o meu irmão, avisar o meu irmão, nós viramos as costas, que se virem. Isso não é comunhão, isso é egoísmo, é centralização humana, é ego no seu mais profundo comportamento. Uma igreja que zela pela comunhão, se preocupa com o sofrimento do outro, se preocupa com o choro do outro, se preocupa com a angústia do outro, se preocupa com a fraqueza do outro. Tanto é que Paulo diz que nós precisamos suportar os mais fracos, e levá-los, e conduzi-los, e abraçá-los. Isso é uma igreja que vive em comunhão, que não faz indiferença nenhuma. Mas esse é um problema sério, de dificuldades e de crises de identidade em muitas igrejas, que falam que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, mas não têm comunhão genuína com os membros da igreja, não tem unidade com os membros da igreja, não tem unidade com o corpo e seus membros. De fato, esta igreja é corrompida. Não tem como eu amar a Deus e amar a sua palavra e não ter comunhão com os e não ter comunhão com os meus colegas de ministério, com os pastores que trabalham comigo, com o meu pastor. Mas igrejas que vivem crises de identidade vão dizer para você: vem congregar aqui com a gente, porque aqui é melhor do que lá. Vem fazer parte aqui. Aqui tem café. Aqui tem lanchonete para te atender. Aqui você vai tomar um cafezinho sentado enquanto está ouvindo as escrituras. Vem para cá. Igrejas que para elas viver uma comunhão dentro delas, elas precisam denegrir as outras, para que elas possam viver uma comunhão entre elas. E lamentavelmente nós fazemos a mesma coisa. Ainda bem que a mentalidade de alguns abriu para entender que Jesus salva é a igreja, que Jesus transforma a vida de pecadores, insere na igreja. As instituições fazem parte, os ministérios fazem parte. É só nós que somos salvos, é só nós que vamos para o céu, é só nessa igreja que... Não faça isso, meu irmão. Defenda a sua fé, defenda a sua fé, mas não faça isso. Não denigra. Se não tem evangelho lá, se tem heresia, combata, denuncia. Se tem heresia, diga que tal igreja é do diabo. Mas se não há heresia,
Se é pregado o evangelho simples e verdadeiro, tal igreja é nossa irmã, tal ministério é nossa irmã. Embora haja costumes diferentes, embora haja procedimentos administrativos diferentes, mas tal igreja é nossa irmã. Nós não estamos combatendo os crentes, nós precisamos combater a ausência da comunhão, a ausência do evangelho, a ausência das escrituras, a ausência da palavra. Você precisa ter comunhão. Não existe essa, eu congrego lá, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Lá no céu não vai ter isso. Na eternidade esse chavão não existe. Você tem que ir. Você deve ir. Você precisa amar o seu irmão. Não necessariamente você precisa conviver com ele, porque nem todos que estamos aqui convivemos uns com os outros, mas nós temos comunhão. Você não frequenta a casa deste irmão que está aqui todos os dias, ou quem sabe você nunca foi na casa dele, mas você tem comunhão com ele. Você cumprimenta, você dá a paz do Senhor. Nas suas orações de vez em quando vem o teu irmão na cabeça, na mente, para você se lembrar dele. Isso é comunhão. Uma igreja que não vive a comunhão em Cristo é uma igreja perdida em sua identidade. E olha só um modelo que Paulo apresenta de servo e de comunhão lá na sua carta em Filipenses 2, 1-8. A primeira coisa que Paulo faz é exortar os irmãos a manter a unidade e a considerar os outros superiores a si. Se eu considero o Osni superior a mim mesmo, e o Osni me considera superior a ele mesmo, nós nunca vamos ter problema. Nós nunca vamos ter dificuldade. Nós nunca vamos ter divisão. Nós podemos discordar um do outro, mas jamais vai se perder a ausência da comunhão. Porque eu considero ele superior a mim mesmo, ele me considera superior, pronto, problema resolvido. Situação resolvida, não tem crise de identidade na comunhão entre eu e Osni. É exatamente isso que você tem que viver. E Paulo, ele fala sobre o modelo correto do servo sofredor, chamado Jesus, a quem nós servimos. E ele diz lá em Filipenses 2:1, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E daí nós temos o exemplo de Cristo na humilhação, tendo em vós o mesmo igualitário, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, sendo que ele é Deus, sendo que ele estava na forma humana, 100% Deus, 100% homem, mas não teve por usurpação, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ou a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Está aí o modelo que nós precisamos, o modelo de Cristo. Não precisa inventar absolutamente nada para ter comunhão, basta apenas servir a Jesus e considerar o outro superior a si mesmo. Problema resolvido, dificuldade resolvida, situação resolvida. Ministérios e igrejas que crescem à base da divisão, de rupturas, de brigas. Nós vamos se dividir, nós vamos para cá e vocês vão para lá. Isso é do diabo, é diabo puro no centro dessa instituição. Igrejas que se dividem, que não preservam
a comunhão. Igrejas que crescem na base do ódio, da amargura, de guerras, de desavenças, têm problemas de identidade, e se não muito profundo, pecado. Uma igreja bíblica é uma igreja que exala a comunhão. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive a prática da comunhão e também, no último ponto, a prática da oração. E esta igreja, ela ora coletivamente e individualmente. Você ora no coletivo junto com os teus irmãos, mas você também tem o seu particular com Deus e deve ter o seu particular com Deus. A igreja de Atos era uma igreja envolvida, Rodrigo, em constante oração. Uma igreja que buscava direção para as escolhas mais variadas no coletivo, como também nas orações pessoais. Uma igreja que, para escolher alguém para exercer os ministérios oriundos dela, uma igreja que, para exercer um chamado ao ministério, orava e jejuava. Atos capítulo 13. Hoje querem fazer com que a igreja engula certas pessoas goela abaixo, sem ter chamado, sem ter a escolha divina para exercer o ministério, para exercer os ofícios pastorais e ministeriais. Aquele que é vocacionado por Deus, ele é chamado por Deus, mas nós hoje vivemos na era dos que decidem sem orientação divina, os coronéis das igrejas, os mandatários. Vem para cá que aqui eu te faço pastor. Está errado. Não há nenhum processo. Está errado. Vem para cá que eu te faço pastor. Sai direto de auxiliar para pastor. 1 ano dirigindo uma igreja. Vem para cá que tu já vai ser pastor. É bebê ainda, imaturo ainda, para entender a respeito de chamado e ministério. A igreja de Cristo precisa orar junto com o corpo ministerial, na escolha daqueles que têm chamado, para que Deus aponte como apontou Paulo e Barnabé. Teve um pastor que lamentavelmente, a respeito do seu filho, disse: o meu filho vai ser pastor, ele querendo ou não, ele vai me substituir. Está errado. Não funciona assim. É chamado. E há alguma dúvida de que este menino vai ser pastor, mesmo que não tenha chamado? Nenhuma, vai ser. Vai ser colocado goela abaixo, sem ter chamado. Eu sou filho de pastor, e eu sei as provações de um chamado pastoral, que envolveu a vida do meu pai. E eu era um dos que fugia desta chamada pastoral, até que um dia Jesus resolveu me chamar. E eu não estou aqui porque quero, embora nasceu o desejo no meu coração. Estou aqui por orientação divina e por chamado de Deus. Eu não tenho padrinho. Eu não tinha ninguém que tinha um olhar sobre mim, a não ser Deus, tocando no coração do pastor e soprando o meu nome, como soprou o nome de Barnabé e Paulo. Mas a igreja de Cristo ainda precisa orar, para que o Senhor levante verdadeiros pastores. Uma geração está vindo aí, está se aproximando, de jovens que estão chegando aí, que vão nos substituir. Como que esta geração está para assumir o corpo ministerial de uma igreja? Você precisa orar pelo ministério. Você precisa fazer que nem a igreja primitiva. Jesus, levante pastores verdadeiros. Levante pastores puros. Levante pastores que não se corrompem e vivem a prática da Escritura. Levante pastores que estão no ministério não por causa do dinheiro e do salário que recebem,
mas por causa da chamada, por causa da escolha divina. Nós precisamos orar pelo ministério. Nós precisamos orar por essa geração que está vindo. Vai ser teu pastor. Daqui a 30 anos, vai ter um outro pastor. Ou daqui a 10 anos, vai ter um pastor talvez de 30 anos, 28. Como é que vai estar esse camarada para assumir aqui? Nós precisamos orar. Deus dá sempre ao Bela Vista pastores que preservam a doutrina. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas enquanto eu estiver aqui, não vai ser corrompido o evangelho na Assembleia de Deus do Bela Vista. Não vai ser divulgado outra coisa a não ser o essencial do evangelho e da palavra de Deus. Mas quando eu for, ou quando eu sair, ou quando Jesus resolveu dizer até o tempo acabou, ore, busque a Deus e diga para Deus: Deus dá sempre pastores da palavra à sua igreja. Concede à tua igreja pastores que pregam as Escrituras, que não terceirizam o ensino. Aqui quem ensina sou eu, debaixo da obediência do meu pastor, e muito mais, debaixo da obediência de Jesus. Eu não terceirizo o ensino da igreja. Embora eu tenha o Osni, embora eu tenha Renato, embora eu tenha Rodrigo, embora eu tenha pastor Denilson, embora eu tenha obreiros que estão aqui à disposição e que estão ao meu lado, me ajudando, me aconselhando, mas a responsabilidade de preservar as Escrituras é minha. Eu não posso deixar esse púlpito ser corrompido por um falso evangelho, por uma falsa palavra. Nós precisamos orar pelo ministério, pelos pastores. Você tem se lembrado de orar pelos homens de Deus, pelos pastores que ainda preservam essa palavra, que combatem as heresias, que são bombardeados por pregar a verdade? Ore por esses homens. Orem por esses que têm um chamado puro, genuíno. A igreja que preserva a sua identidade em Cristo, ela ora, e ela orando, é Deus que concede pastores à igreja. Se tem alguém que entrou, mão humana, não foi Deus. Aquele pastor destruiu a igreja, pode acreditar que é homem. Aquele pastor acabou com a igreja, pode acreditar que é homem. Não foi Deus que chamou, não foi Deus que vocacionou. Porque se é Deus quem chama, e se é Deus quem vocaciona, jamais a igreja será destruída, ou aquela igreja local será destruída, porque é a preservação do evangelho. Esta igreja que tem uma identidade firme, é uma igreja que ora, que clama, como a igreja que estava orando por Pedro, quando Pedro estava preso de forma sobrenatural, Deus livrou a Pedro. É uma igreja que ora no coletivo, que busca no coletivo, que ora um com o outro. Mas também é uma igreja que ora na sua individualidade, no seu particular, como Jesus fazia, subindo aos montes e orando à parte. Como Paulo, que orou para que o Senhor tirasse dele um espinho na carne, e Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Como Pedro, que subiu irado de uma casa para orar e buscar a Deus, e Deus deu para ele a visão da família de Cornélio e da casa de Cornélio. A igreja que preserva a sua identidade, a igreja que mantém a sua
identidade, não perde a conexão, nem a intimidade com o seu Pai. A igreja que ora não tem crise de identidade. Nós muito estamos falando sobre depressão e ansiedade, que é um grande problema. Só que depressão e ansiedade pode se tornar pecado. Por que pode se tornar pecado? Porque pode ser que a pessoa pare de confiar em Deus. E o que resolve os problemas de ansiedade? Oração. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão lançando os seus problemas nos médicos, estão lançando seus problemas nos outros para que os outros resolvam, e não estão lançando em Deus. Isso é pecado. Porque revela a nossa incapacidade de crer no poder de Deus. Quando Paulo estava com dificuldades, Paulo ia orar. Quando Pedro estava com dificuldades, Pedro ia orar. Vá orar, buscar a Deus. Está com ansiedade? Oração resolve. Tem que ir no médico? Vá, se consulte. Mas se comece com oração. Comece a orar a Deus para ver se você não vai ser curado da ansiedade. Para ver se você não vai ser curado da depressão. Comece a buscar a Deus. Comece a clamar, comece a orar. A igreja que ora não tem crise de identidade, não tem problemas com ansiedade. Embora possa haver, mas esta igreja vai à fonte. Embora a ansiedade possa surgir, mas essa igreja vai à fonte. Essa igreja vai buscar, essa igreja vai orar. Jesus, eu estou ansioso, mas eu quero lançar minha ansiedade diante de Ti. Jesus, eu estou numa tristeza e numa angústia profunda, mas eu quero lançar isso em Ti. Porque eu não quero pecar, eu não quero falhar, eu não quero deixar de crer, eu não quero deixar de acreditar. Se esta igreja vive intensamente esta identidade cristã na prática, qual que vai ser o propósito dessa igreja? Um só: frutificar. Não tem como dar errado. Uma igreja que vive uma identidade cristã na palavra, na comunhão, na oração, ela vai frutificar. Olha o que Jesus disse: fique de pé por bondade. Eu tinha muita coisa ainda, mas vou parar por aqui. Olha o que Jesus disse: eu sou a videira. O que você é, meu irmão? Os ramos, as varas que está nele. E quem está nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. É impossível uma igreja que tem essa identidade centralizada na sua alma em Cristo Jesus não frutifique. Por que está dando certo a congregação do Bela Vista? Por causa das pessoas? Embora elas sejam importantes, fazem parte do rebanho. Por que está dando certo? É por causa dos cronogramas? É por causa dos eventos? É das programações que a gente faz? Por que está dando certo? É por causa dos obreiros? É por causa do pastor? Por que está dando certo? Porque é uma igreja bonita? Com assentos confortáveis? Por que está dando certo? Não. Nada do que eu faça por mim mesmo dá certo. Tudo que eu faço em Cristo dá certo. Por quê? Porque Ele é o centro daquilo que dá certo. Não perca a sua identidade cristã. Não perca o evangelho de vista. Eu sei o que eu falei aqui foi complicado de se falar. E ainda que é transmitido, eu não sei nem as retaliações que eu posso sofrer por causa daquilo que eu falei aqui. Mas não perca a identidade. Não perca o foco da Escritura. Qual é o melhor local para congregar, pastor?
local onde tenha evangelho, palavra. Tem muita gente indo atrás de show, evento. Tem muita gente indo atrás do gospel, do famoso, e se perdendo. Porque perdeu o caminho da palavra. Perdeu o caminho do evangelho. Não perca a sua identidade. Não perca a palavra de vista. Não perca a comunhão. Não permita a comunhão ser perdida. Tenha comunhão com a igreja. Não perca a intimidade com o Senhor através da oração. O novo ano está aí, pastor. A partir desse ano eu vou orar mais. Comece agora. Mas ainda temos 3 dias para a virada do ano. Comece agora. Não precisa virar o ano. Parece que isso é um chavão. Tem que virar um ano para acontecer alguma coisa nova. Não acontece nada novo. As mudanças não precisam ocorrer por causa de viração de ano. As mudanças precisam ocorrer por causa de atitudes que eu quero ter diante de Deus. Comece hoje. Comece a selecionar aquilo que você ouve, as mensagens que você ouve, o lugar que você vai, as igrejas que você às vezes frequenta. E veja bem, se nesse lugar a Escritura, e veja bem se o centro do culto é a palavra. Se o centro do culto for outra coisa, sai fora, que você vai se perder lá dentro. Não corrompa a sua identidade. Feche os teus olhos. Eu vou orar. Quem sabe você precisa dizer para o Senhor Jesus: eu estou em crise, mas nesta manhã elas estão indo embora. Está acendendo uma identidade viva em ti e da tua palavra. Pai, nós oramos. Obrigado, Jesus, pelo teu apoio, pela tua ajuda, por me ajudar a pregar. Nos ajude na nossa identidade. Não permita com que a gente perca nossa identidade, como igreja, como noiva. Não permita que haja modificações da nossa parte no Evangelho, mas que nós possamos ficar com a simplicidade do Evangelho, com o poder de Deus, com a autoridade do alto. Nos ajude a perseverar na doutrina, nas Escrituras, na palavra. Nos ajude a perseverar na comunhão um com o outro, orando um pelo outro, tendo empatia com o sofrimento do meu irmão, ajudando, estendendo as mãos. Nos ajuda na prática da oração, da intimidade contigo, para que possamos clamar, para que dentro do nosso lar nós possamos ter um momento contigo, a sós, particular, de oração, de busca. Que nós possamos achar algum canto da nossa casa, quer na cozinha, quer no banheiro, quer no quarto, aonde for, que nós possamos achar um canto da nossa casa, para ter um particular contigo, intimidade na oração, na busca. Sê conosco, Jesus. Que a igreja do Bela Vista jamais perca a sua identidade, não permita. E que todos os pastores que forem pastorear este rebanho após mim, possam pastorear com graça, com palavra, com verdade, com Evangelho, com Escritura. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Louve a Jesus, meu irmão.